O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 8. Karna Parva. Capítulo 34. Sankara destrói 3 cidades de asuras perversos. Avô, Brahma, dirige a carruagem. História seguinte de como Rama, filho de Jamadagni, conseguiu suas armas. Duryodhana disse, depois que os receios daquelas multidões dos Pitris, dos deuses, e dos rishis tinham sido assim dissipados por aquela divindade de grande alma, Brahma então ofereceu suas adorações a Sankara, e disse essas palavras para o benefício do universo: pelo teu favor, ó Senhor de todos, o domínio de todas as criaturas é meu. Ocupando aquele posto, eu dei um grande benefício para os Danavas. Não cabe a ninguém mais, exceto a ti, ó Senhor do passado e do futuro, destruir aqueles indivíduos perversos que não mostram consideração por ninguém. Tu, ó Deus, és a única pessoa competente para matar os inimigos destes habitantes do céu que procuraram tua proteção e te solicitam. Ó Senhor de todos os deuses, mostre benevolência para estes. Mate os Danavas, ó manejador do tridente. Ó concessor de honras, que o universo, pela tua graça, obtenha felicidade. Ó Senhor de todos os mundos, tu és o único cuja proteção deve ser procurada. Nós todos procuramos tua proteção. Stano disse, todos os seus inimigos devem ser mortos. Mas, eu não irei, no entanto, matá-los sem ajuda. Os inimigos dos deuses são possuidores de poder. Portanto, todos vocês, juntos, destruam aqueles seus inimigos em batalha, com metade do meu poder. União é grande força. Os deuses disseram, deles, dos Danavas, é 2 vezes a energia e poder nossos, nós achamos, pois nós já vimos sua energia e poder. O santo disse, aqueles indivíduos pecaminosos que têm pecado contra vocês devem ser mortos. Com metade da minha energia e poder, matem todos aqueles seus inimigos. Os deuses disseram, nós não seremos capazes, ó Maesvara, de aguentar metade da tua energia. Por outro lado, com metade do nosso poder unido, mate aqueles inimigos. O santo disse, se, de fato, vocês não têm a capacidade de aguentar metade do meu poder, então, dotado de metade de sua energia unida, eu matarei eles. Duryodhana continuou, os celestiais então, se dirigindo ao Deus dos deuses, disseram, assim seja, ó o melhor dos reis. Pegando metade de suas energias, de todos eles, ele tornou-se superior em poder. De fato, em poder aquele Deus se tornou superior a todos no universo. Daquele tempo em diante Sankara veio a ser chamado de Mahadeva. E Mahadeva então disse, armado com arco e flecha, eu irei, do meu carro, matar em batalha aqueles seus inimigos, ó habitantes do céu. Portanto, ó deuses, cuidem agora do meu carro e arco e flecha para que eu possa, hoje mesmo, derrubar os asuras na terra. Os deuses disseram, reunindo todas as formas que podem ser encontradas nos 3 mundos e pegando porções de cada uma, nós todos iremos, ó Senhor dos deuses, construir um carro de grande energia para ti. Ele será um carro grande, a obra de Visvakarma, projetado com inteligência. Dizendo isso, aqueles tigres entre deuses começaram a construção daquele carro. E eles fizeram Vishnu e Soma e Uttasana a flecha para uso de Sankara. Agni tornou-se a vara, e Soma tornou-se a cabeça, e Vishnu a ponta, ó o rei, daquela mais notável das flechas. A deusa Terra, com suas grandes cidades e vilas, suas montanhas e florestas e ilhas, aquele lar de diversas criaturas, foi feita o carro. A montanha Mandara foi feita seu eixo, e o grande rio Ganga foi feito seu janga. E os pontos do horizonte, cardeais e secundários, tornaram-se os ornamentos do carro. As constelações se tornaram seu varal, a Herakrita se tornou sua canga, e aquela melhor das cobras, isto é, Vasuki, se tornou o Kuvara daquele carro. As montanhas Himavati e Vindhya se tornaram seu Apaskara e Adhisthana, e as montanhas Udaya e Asta foram feitas as rodas daquele carro por aqueles principais entre os deuses. Eles fizeram o oceano excelente, aquela residência dos Danavas seu outro eixo.
Os 7 rishis se tornaram os protetores das rodas daquele carro. Ganga e Sarasvati e Sindhu e o céu se tornaram seu dura. Todos os outros rios e todas as águas se tornaram as cordas para ligar os vários membros daquele carro. Dia e noite e as outras divisões de tempo tais como calas e castas, e as estações se tornaram seu amukasha. Os planetas flamejantes e as estrelas se tornaram sua cerca de madeira. Religião, lucro e prazer, juntos, se tornaram Trivenu. As ervas e as trepadeiras, decoradas com flores e frutas, se tornaram seus sinos. Fazendo o sol e a lua iguais, esses foram feitos as 2 outras rodas daquele principal dos carros. Dia e noite foram feitos suas proteções auspiciosas à direita e esquerda. As 10 principais das cobras tendo Dhritarashtra como sua primeira, todas extremamente fortes, formaram outro varal daquele carro. O céu foi feito sua outra canga, e as nuvens chamadas Samvartaka e Valaka eram as cordas de couro da canga. Os 2 crepúsculos Idritri e Medastiti e Sanati, e o firmamento coberto com planetas e estrelas, foram feitos as peles para cobrir aquele carro. Aqueles regentes do mundo, isto é, os senhores dos deuses, das águas, dos mortos, e dos tesouros, foram feitos os corcéis daquele carro. Kalaprishta, e Nausha, e Karkotaka, e Dhananjaya e as outras cobras se tornaram as cordas para amarrar as crinas dos corcéis. As direções cardeais e secundárias se tornaram as rédeas dos corcéis daquele carro. O som védico Vashati tornou-se o aguilhão, e Gayatri se tornou a corda ligada àquele aguilhão. Os 4 dias auspiciosos foram feitos os tirantes dos corcéis, e os pitris presidindo sobre eles foram feitos os ganchos e pinos. Ação e verdade e penitências ascéticas e lucro foram feitas as cordas daquele carro. A mente se tornou o terreno sobre o qual aquele carro permanecia, e a palavra os caminhos sobre os quais ele iria proceder. Belos estandartes de várias cores ondulavam no ar. Com relâmpago e o arco de Indra ligados a ele, aquele carro resplandecente dava a luz feroz. Aquele espaço de tempo o qual, em uma ocasião anterior, tinha, no sacrifício de Shana de grande alma, sido fixado como um ano tornou-se o arco, e a deusa Savitri tornou-se a corda do arco de som alto. Uma cota de malha celeste foi feita, ornada com pedras preciosas de grande valor, e impenetrável e refulgente, surgida da roda do tempo. Aquela montanha dourada, isto é, a bela Meru, tornou-se um mastro de bandeira, e as nuvens enfeitadas com lampejos de relâmpago se tornaram seus estandartes. Assim equipado, aquele carro resplandecia brilhantemente como um fogo ardente no meio dos sacerdotes oficiando em um sacrifício. Contemplando aquele carro devidamente equipado, os deuses ficaram muito admirados. Vendo as energias do universo inteiro reunidas em um lugar, ó Senhor, os deuses se admiraram, e finalmente relataram para aquela divindade ilustre que o carro estava pronto. Depois, ó monarca, que aquele melhor dos carros tinha sido assim construído pelos deuses, ó o tigre entre homens, para oprimir seus inimigos, Sankara colocou sobre ele suas próprias armas celestes. Fazendo do céu seu mastro de bandeira, ele colocou sobre ele seu touro. A vara do Brahmana, a vara da morte, a vara de Rudra, e febre se tornaram os protetores dos lados daquele carro e permaneceram com faces viradas para todos os lados. A Tarvan e Angirasa se tornaram os protetores das rodas do carro daquele guerreiro ilustre. O Rigveda, o Samaveda, e os Puranas ficaram na frente daquele carro. As histórias e o Ayurveda se tornaram os protetores da retaguarda. Todas as palavras sagradas e todas as ciências ficaram em volta dele, e todos os hinos, ó monarca, e o som védico de Vashati também. E a sílaba Om, ó o rei, permanecendo na vanguarda aquele carro, tornou-o extremamente belo. Tendo feito do ano adornado com as 6 estações seu arco, ele fez de sua própria sombra a irrefragável corda daquele arco naquela batalha. O ilustre Rudra é a própria morte. O ano se tornou seu arco. Kalahatri e as trevas da morte, portanto, que é a sombra de Rudra, tornou-se a corda indestrutível daquele arco. Vishnu e Agni Soma se tornaram, como já dito, a flecha.
É dito que o universo consiste em Agni e Soma. Similarmente é dito que o universo consiste em Vishnu. Vishnu é, além disso, a alma do santo Bhava de energia incomensurável. Por isso o toque daquela corda de arco tornou-se insuportável para os Asuras. E o Senhor Sankara lançou sobre aquela flecha sua própria fúria irresistível e feroz, o fogo insuportável da raiva, isto é, aquela que nasceu da ira de Brigu e Angirasa. Então o ele chamado Nila Rohita, azul e vermelho ou fumaça, aquela divindade terrível vestida em peles, parecendo com 10.000 sóis, e encoberta pelo fogo de energia superabundante, brilhou com esplendor. Aquele aniquilador até daquele que é difícil de ser aniquilado, aquele vencedor, aquele matador de todos os odiadores de Brahma, também chamado Ara, aquele salvador dos justos e destruidor dos injustos, isto é, o ilustre Stano, acompanhado por muitos seres de poder terrível e formas terríveis que eram dotados da velocidade da mente e capazes de agitar e esmagar todos os inimigos, como se com todas as 14 faculdades da alma despertas em volta dele, parecia muito resplandecente. Tendo seus membros como seu refúgio, todo este universo de criaturas móveis e imóveis que estavam presentes lá, ó o rei, parecia belo, apresentando uma aparência muito extraordinária. Contemplando aquele carro, devidamente equipado, ele se envolveu em armadura e se armou com o arco, e pegou aquela flecha celeste, nascida de Soma e Vishnu e Agni. Os deuses, ó o rei, então mandaram aquele principal dos celestiais, isto é, o vento, soprar atrás daquela divindade pujante toda a fragrância que ele carrega. Então Mahadeva, apavorando os próprios deuses, e fazendo a própria terra tremer, subiu naquele carro resolutamente. Então os grandes rishis, os Gandharvas, aquelas multidões de deuses e aquelas diversas tribos de apsaras começaram a louvar aquele Senhor dos deuses quando ele estava prestes a subir naquele carro. Adorado pelos rishis regenerados, e louvado pelos elogiadores de diversas tribos de apsaras dançando bem versadas na arte da dança, aquele Senhor dador de benefícios, armado com cimitarra e arco e flecha, parecia muito belo. Sorrindo, ele então perguntou aos deuses, quem se tornará meu motorista? Os deuses responderam a ele, dizendo, ele a quem tu nomeares, irá, ó o Senhor dos deuses, sem dúvida, se tornar teu motorista. Para eles o Deus respondeu, refletindo vocês mesmos, sem demora tornem meu motorista aquele que é superior a mim. Ouvindo essas palavras proferidas por aquela divindade de grande alma, os deuses se dirigiram ao avô e inclinando a graça, disseram essas palavras, nós temos realizado tudo, ó o santo, que tu tens nos ordenado fazer na questão de afligir os inimigos de celestiais. A divindade tendo touro como sua marca está satisfeita conosco. Um carro foi construído por nós, equipado com muitas armas maravilhosas. Nós, no entanto, não sabemos quem deve ser o motorista daquele mais notável dos carros. Portanto, que algum principal entre os deuses seja nomeado como um motorista. Ó o santo, cabe a ti fazer verdadeiras aquelas palavras que tu, ó o Senhor, então nos disseste. Antes disto, ó Deus, tu tinhas dito para nós que tu farias nosso bem. Cabe a ti cumprir aquela promessa. Aquele irresistível e melhor dos carros, aquele aniquilador de nossos inimigos, foi construído das partes componentes dos celestiais. A divindade armada com Pinaka foi feito o guerreiro que é para permanecer sobre ele. Afligindo os Danavas com medo, ele está preparado para a batalha. Os 4 Vedas se tornaram os 4 principais dos corcéis. Com suas montanhas, a terra tornou-se o carro daquele de grande alma. As estrelas se tornaram os enfeites daquele veículo. Como já dito, Ara é o guerreiro. Nós, no entanto, não vemos quem deve se tornar o motorista. Um motorista deve ser procurado para aquele carro que é superior a todos esses. Igual a ti em importância é aquele carro, ó Deus, e Ara é o guerreiro. Armadura, e armas, e arco, esses nós já temos, ó avô. Exceto tu, nós não vemos qualquer pessoa que possa se tornar seu motorista. Tu és dotado de todas as habilidades.
Tu, ó Senhor, és superior a todos os deuses. Subindo sobre aquele carro com velocidade, segure as rédeas daqueles principais dos corcéis, para a vitória dos celestiais e a destruição de seus inimigos. É sabido por nós que reverenciando com suas cabeças o avô, aquele Senhor dos três mundos, os deuses procuraram gratificá-lo para induzi-lo a aceitar o cargo de motorista. O avô disse: não há nada de inverdade em tudo isso que vocês disseram, ó habitantes do céu. Eu segurarei as rédeas dos corcéis para Capadim enquanto ele estiver envolvido em combate. Então aquele Deus ilustre, aquele Criador dos mundos, o avô, foi nomeado pelos deuses como um motorista de Shana de grande alma. E quando ele estava prestes a subir rapidamente sobre aquele carro venerado por todos, aqueles corcéis, dotados da velocidade do vento, curvaram-se com suas cabeças até o chão. Tendo ascendido no carro a divindade ilustre, isto é, o avô resplandecente com sua própria energia, pegou as rédeas e o aguilhão. Então o Deus ilustre, erguendo aqueles corcéis, dirigiu-se àquele principal entre os deuses, isto é, Stano, dizendo: suba. Então, pegando aquela flecha composta de Vishnu e Soma e Agni, Stano subiu no carro, fazendo o inimigo tremer por meio de seu arco. Os grandes rishis, os Gandharvas, as multidões de deuses, e as diversas tribos de Apsaras, então louvaram aquele Senhor dos deuses depois que ele tinha subido no carro. Resplandecente com beleza, o Senhor concessor de bênçãos, armado com cimitarra, flecha e arco, ficou sobre o carro fazendo os três mundos brilharem com sua própria energia. A grande divindade mais uma vez disse aos deuses encabeçados por Indra: vocês nunca devem se afligir, duvidando da minha habilidade para destruir os Asuras. Saibam que os Asuras já foram mortos por meio dessa flecha. Os deuses então responderam, dizendo: é verdade. Os Asuras já foram mortos. De fato, os deuses, pensando que as palavras que o Senhor Divino tinha dito não podiam ser falsas, ficaram muito satisfeitos. Então aquele Senhor dos deuses procedeu cercado por todos os deuses, sobre aquele carro grande, ó rei, o qual não tinha nada que se comparasse a ele. E a divindade ilustre era adorada, todo o tempo, pelos servidores que sempre o atendem, e por outros que subsistiam de carne, que eram invencíveis em batalha, e dançavam em alegria na presente ocasião, correndo de modo selvagem para todos lados e gritando uns para os outros. Rishis também, de grande ventura, possuidores de mérito ascético e dotados de qualidades superiores, como também os deuses, desejaram o êxito de Mahadeva. Quando aquele Senhor concessor de bênçãos, aquele dissipador dos temores dos três mundos procedeu dessa maneira, o universo inteiro, todos os deuses, ó melhores de homens, ficaram muito gratificados. E os rishis lá adoraram o Senhor dos deuses com diversos hinos, e aumentando sua energia, ó rei, tomaram suas posições lá. E milhões de Gandharvas tocaram diversos tipos de instrumentos musicais na hora da sua partida. Quando Brahman, concessor de benefícios, tendo subido no carro, partiu em direção aos Asuras, o Senhor do Universo, sorrindo, disse: excelente, excelente. Proceda, ó Deus, para o local onde os Daitiyas estão. Incite os corcéis atentamente. Veja hoje o poder de armas enquanto eu mato o inimigo em batalha. Assim endereçado, Brahman incitou aqueles corcéis dotados da velocidade da mente ou pensamento em direção àquele local onde a cidade tripla, ó rei, estava localizada, protegida pelos Daitiyas e os Danavas. Com aqueles corcéis adorados por todos os mundos, e que corriam com tal velocidade que eles pareciam devorar os céus, o Deus ilustre procedeu rapidamente para a vitória dos habitantes do céu. De fato, quando Bava, sendo levado no carro, partiu em direção à cidade tripla, seu touro proferiu rugidos tremendos, enchendo todos os pontos do horizonte. Ouvindo aquele rugido alto e terrível do touro, muitos dos descendentes e seguidores de Taraka, aqueles inimigos dos deuses, deram seu último suspiro. Outros entre eles ficaram de frente para o inimigo para lutar. Então Stano, ó rei, armado com tridente, ficou privado de seu juízo em fúria.
Todas as criaturas ficaram assustadas, e os três mundos começaram a tremer. Presságios terríveis apareceram quando ele estava prestes a mirar aquela flecha. Por causa, no entanto, da pressão causada pelo peso de Soma, Agni e Vishnu que estavam naquela flecha, como também da pressão causada pelo peso de Brahma e Rudra e o arco último, aquele carro pareceu afundar. Então Narayana, emergindo da ponta daquela flecha, assumiu a forma de um touro e ergueu aquele carro grande. Durante o tempo que o carro tinha afundado e o inimigo tinha começado a rugir, a divindade ilustre, dotada de grande poder começou, de raiva, a proferir gritos altos, permanecendo, ó dador de honras, na cabeça de seu touro e nas costas de seus corcéis. Naquela hora o ilustre Rudra estava ocupado em olhar a cidade da Nava. Enquanto naquela postura, ó o melhor dos homens, Rudra cortou as tetas dos cavalos e fendeu os cascos do touro. Abençoado sejas tu, a partir daquela data os cascos de todos os animais da espécie bovina vieram a ser fendidos. E daquele tempo em diante, ó o rei, cavalos, afligidos pelo poderoso Rudra de feitos extraordinários, vieram a ser sem tetas. Então o Sarva, tendo encordoado seu arco e mirado aquela flecha com a qual ele tinha unido a arma Pasupata, esperou pensando na cidade tripla. E, ó rei, quando Rudra permaneceu dessa maneira, segurando seu arco, as três cidades durante aquele tempo ficaram unidas. Quando as três cidades, perdendo suas qualidades separadas ficaram unidas, tornou-se tumultuada a alegria dos deuses de grande alma. Então os deuses, os Siddhas, e os grandes rishis, proferiram a palavra Jaya, adorando Maheshvara. A cidade tripla então apareceu imediatamente diante daquele deus de energia insuportável, aquela divindade de forma feroz e indescritível, aquele guerreiro que estava desejoso de matar os Asuras. A divindade ilustre, aquele senhor do universo, então estirando aquele arco celeste, disparou aquela flecha a qual representava o poder do universo inteiro, na cidade tripla. Após aquela principal das flechas, alto de grande ventura, ser disparada, lamentos altos de dor foram ouvidos daquelas cidades quando elas começaram a cair em direção à terra. Queimando aqueles Asuras, ele os jogou no oceano ocidental. Assim a cidade tripla foi queimada e assim os Danavas foram exterminados por Maheshvara em cólera, pelo desejo de fazer bem para os três mundos. O fogo nascido da sua própria ira o Deus de três olhos apagou, dizendo, não reduza os três mundos a cinzas. Depois disto, os deuses, os rishis, e os três mundos foram todos restaurados às suas disposições naturais, e gratificaram Stano de energia inigualável com palavras de grande importância. Recebendo então a permissão do grande Deus, os deuses com o Criador em sua dianteira foram para os lugares dos quais eles tinham vindo, seu objetivo sendo realizado depois de tal esforço. Assim aquela divindade ilustre, aquele Criador dos mundos, aquele Senhor dos deuses e dos Asuras, isto é, Maheshvara, fez aquilo que era para o bem de todos os mundos. Como o ilustre Brahman, o Criador dos mundos, o avô, a divindade suprema de glória imperecível, agiu como um motorista de Rudra, também tu controle os corcéis do filho de grande alma de Radha como avô controlando aqueles de Rudra. Não há a menor dúvida, ó tigre entre reis, que tu és superior a Krishna, a Karna, e a Palguna. Em batalha, Karna é como Rudra, e tu és como Brahman em política. Unidos, vocês dois, portanto, são competentes para derrotar meus inimigos que são assim como os Asuras. Ó Shalya, que seja feito rapidamente hoje aquilo pelo qual este Karna, oprimindo as tropas Pandava, possa ser capaz de matar o filho de Kunti possuindo cavalos brancos e tendo Krishna como um motorista de seu carro. De ti depende Karna, nosso reino, e nossa vitória em batalha. Segure as rédeas, portanto, dos corcéis excelentes, de Karna. Há outra história a qual eu narrarei. Escute mais uma vez a isto. Um virtuoso Brahmana narrou-a na presença de meu pai. Ouvindo essas palavras encantadoras repletas de razões e propósitos de ações, faça, ó Shalya, o que tu possas decidir, sem nutrir quaisquer escrúpulos.
Na linhagem dos Brigus viveu Jamadagni de penitências ascéticas severas. Ele teve um filho dotado de energia e toda a virtude, que se tornou célebre pelo nome de Rama. Praticando as penitências mais rígidas, de alma alegre, ligado a observâncias e votos, e mantendo seu sentido sob controle, ele gratificou o deus Bhava para obter armas. Por causa de sua devoção e tranquilidade de coração, Mahadeva ficou satisfeito com ele. Sankara, compreendendo o desejo nutrido em seu coração, se mostrou para Rama. E Mahadeva disse: ó Rama, eu estou satisfeito contigo. Abençoado sejas tu, teu desejo é conhecido por mim. Torne tua alma pura. Tu então terás tudo o que tu desejares. Eu te darei todas as armas quando tu te tornares puro. Aquelas armas, ó filho de Brigu, queimam uma pessoa que é incompetente e aquela que não é digna delas. Assim endereçado por aquele deus dos deuses, aquela divindade portando o tridente, o filho de Jamadagni, inclinando sua cabeça àquele pujante de grande alma, disse: ó Deus de deuses, cabe a ti dar aquelas armas para mim que estou sempre dedicado ao teu serviço, quando, de fato me considerares preparado para segurá-las. Duryodhana continuou, com penitências então, e reprimindo seus sentidos, observâncias de votos, e culto e oferendas, e com sacrifícios e homa realizados com mantras, Rama adorou Sairava por muitos longos anos. Afinal Mahadeva, satisfeito com o filho de grande alma da linhagem de Brigu, o descreveu, na presença de sua cônjuge divina, como possuidor de muitas virtudes. Este Rama, de votos firmes é sempre devotado a mim. Satisfeito com ele, o Senhor Sankara assim proclamou repetidamente suas virtudes na presença de deuses e dos rishis, ó matador de inimigos. Enquanto isso, os Daityas se tornaram muito poderosos. Cegados por orgulho e loucura, eles afligiram os habitantes do céu. Os deuses então, reunidos, e firmemente decididos a matá-los, se esforçaram energicamente para a destruição daqueles inimigos. Eles, no entanto, falharam em subjugá-los. Os deuses então, dirigindo-se a Mahesvara, o senhor de Uma, começaram a gratificá-lo com devoção, dizendo: mate nossos inimigos. Aquele deus, tendo prometido a destruição de seus inimigos para os celestiais, convocou Rama, o descendente de Brigu. E Sankara se dirigiu a Rama, dizendo: ó descendente de Brigu, mate todos os inimigos reunidos dos deuses, pelo desejo de fazer bem para todos os mundos, como também para minha satisfação. Assim endereçado, Rama respondeu para aquele senhor de 3 olhos concessor de benefícios, dizendo: que força tenho eu, ó o chefe dos deuses, desprovido como eu estou de armas, para matar em batalha os Danavas reunidos que são talentosos com armas e invencíveis em luta. Mahesvara disse: vá por minha ordem. Tu matarás aqueles inimigos. Tendo derrotado todos aqueles inimigos, tu obterás numerosos méritos. Ouvindo essas palavras e aceitando todas elas, Rama, fazendo ritos propiciatórios serem realizados para seu sucesso, procedeu contra os Danavas. Dirigindo-se àqueles inimigos dos deuses que eram dotados de poder e possuídos pela loucura e orgulho, ele disse: ó Daityas que são ferozes em batalha, me deem combate. Eu fui enviado pelo Deus dos deuses para derrotar vocês. Assim endereçados pelo descendente de Brigu, os Daityas começaram a lutar. O alegrador dos Bhargavas, no entanto, matando os Daityas em batalha, com golpes cujo toque parecia com aquele do trovão de Indra, voltou para Mahadeva. O filho de Jamadagni, aquele principal dos Brahmanas, voltou com muitos ferimentos em seu corpo infligidos pelos Danavas. Tocados, no entanto por Stano, seus ferimentos foram imediatamente curados. Satisfeito também com aquela façanha dele, o Deus ilustre deu diversos tipos de benefícios para o filho de grande alma de Brigu. Com satisfação em seu coração, o Deus dos deuses manejador do tridente disse: a dor que tu sofreste por causa da queda de arma sobre teu corpo evidencia o feito sobre-humano que tu realizaste, ó encantador dos Brigus. Como desejado por ti, aceite de mim estas armas celestes.
Duryodhana continuou: tendo obtido todas as armas celestes e os benefícios que eram desejados por ele, Rama reverenciou Shiva com sua cabeça. Obtendo a permissão também dos deuses, aquele grande asceta foi embora. Essa é a história antiga que o Rishi recitou. O descendente de Brigu deu toda a ciência de armas para Karna de grande alma, ó o tigre entre reis, com coração encantado. Se Karna tivesse qualquer defeito, ó o senhor de terra, o encantador da linhagem de Brigu nunca teria dado a ele suas armas celestes. Eu não acho que Karna nasceu na classe Sulta. Eu penso que ele é filho de um deus, nascido na classe Kshatriya. Eu penso que ele foi abandonado, na infância, a fim de que a classe na qual ele nasceu pudesse ser averiguada, por suas feições e façanhas. De nenhuma maneira, ó Shalya, Karna poderia ter nascido na classe Sulta. Com seu brinco, natural, e cota de malha, natural, este poderoso guerreiro em carro de braços longos, parecendo o próprio Surya, não poderia ser parido por uma mulher comum, assim como um veado fêmea nunca dá luz a um tigre. Seus braços são massivos, cada um parecendo a tromba de um príncipe de elefantes. Veja seu peito que é tão largo e capaz de resistir a todos os inimigos. Karna, também chamado Vaikartana, ó o rei, não pode ser uma pessoa comum. Dotado de grande valor, este discípulo de Rama, ó o rei de reis, é um personagem de grande alma. Capítulo 35. Elogia Salya. Ele concorda em segurar as rédeas para Karna, mas ele é permitido falar como quiser, promessa feita a Yudhishthira para desmoralizar Karna. Duryodhana disse: assim mesmo aquela divindade ilustre, aquele avô de todos os mundos, isto é, Brahman, agiu como motorista naquela ocasião, e assim mesmo Rudra tornou-se o guerreiro. O motorista do carro, ó o herói, deve ser superior ao guerreiro nele. Portanto, ó o tigre entre homens, segure as rédeas dos corcéis nessa batalha. Como naquela ocasião o avô foi escolhido com cuidado por todos os celestiais, de fato, ó o grande rei, como alguém maior do que Sankara, assim tu que é superior a Karna foste agora escolhido por nós com cuidado. Como avô segurando as rédeas dos corcéis de Rudra, segure, sem demora, as rédeas dos corcéis de Karna em batalha, ó tu de grande esplendor. Shalya disse: ó o principal dos homens, eu ouvi muitas vezes essa história excelente e divina, narrada para mim, a respeito daqueles dois leões entre deuses. De fato, eu ouvi como o avô agiu como motorista de Bava e como os Asuras também, ó Bharata, foram todos destruídos com uma flecha. Krishna também tinha conhecimento de tudo isso antes, o conhecimento, isto é, de como o avô ilustre tinha se tornado um motorista naquela ocasião de antigamente. De fato, Krishna conhece o passado e o futuro com todos os seus detalhes. Sabendo deste fato, ele se tornou um motorista, ó Bharata, de Partha como o autocriado, se tornando um motorista de Rudra. Se o filho de Suta, de alguma maneira, conseguir matar o filho de Kunti, Keshava, vendo Partha morto, lutará ele mesmo. Aquele portador da concha, do disco, e da massa, então destruirá teu exército. Não há nenhum rei aqui que ficará nas tropas na frente daquele ilustre da linhagem de Vrishni quando ele estiver excitado com fúria. Sanjaya disse, para o soberano dos Madras que estava falando dessa maneira, aquele castigador de inimigos, isto é, teu filho poderosamente armado de alma alegre respondeu, dizendo, ó de braços fortes, não pense depreciativamente de Karna, também chamado Vaikartana, em batalha, aquele guerreiro que é o principal de todos os manejadores de armas e que conhece o significado do corpo inteiro de nossas escrituras. Ouvindo a vibração terrível e alta de seu arco e o som de suas palmas, as tropas Pandava irão fugir para todos os lados. Tu testemunhaste com teus próprios olhos, ó o poderosamente armado, como Ghatotkaka, protegido por suas ilusões e mostrando centenas delas ainda assim foi morto aquela noite, por Karna. Sentindo um grande medo todos esses dias Vibatsu nunca pode resistir, enfrentando o Karna.
O poderoso Imazena também, movido para lá e para cá pelo corno do arco de Karna, foi, ó o rei, endereçado em muitas palavras duras tais como tolo e glutão. Os dois bravos filhos de Madri também foram derrotados por Karna em grande batalha, ainda que, por algum objetivo que ele tinha em vista, ele, ó o Senhor, não os matou então. Aquele principal da linhagem de Vrishni, isto é, o heróico Satyaki, o chefe do clã Satyvata, foi derrotado por Karna e feito sem carro. Outros, tais como todos os Rinjayas encabeçados por Drishtadyumna, têm sido repetidamente derrotados em batalha por Karna, o formidável guerreiro em carro que tem realizado todas essas façanhas e que, excitado com cólera, é competente para matar o próprio por andar armado com raio em luta. Tu mesmo também, ó herói, és conhecedor de todas as armas. Tu és, além disso, o mestre de todos os ramos de conhecimento. Não há ninguém sobre a terra que é teu igual em poder de armas. Irresistível em destreza, tu és como um dardo, Shalya, para teus inimigos. É por isso, ó o rei, que tu, ó o matador de inimigos, és chamado de Shalya. Enfrentando o poder de tuas armas, todos os Sattvatas foram incapazes de vencê-las. Krishna é superior a ti em poder de armas, ó o rei. De fato, como Krishna deve suportar a carga das tropas Pandava após a morte de Partha, assim mesmo tu deves aguentar a carga desse vasto exército, Kaurava, se Karna sacrificar sua vida. Porque deveria ele ser capaz de resistir às minhas tropas e porque tu não deverias ser capaz de matar as tropas hostis, ó Senhor. Por tua causa, ó Senhor, eu seguiria de bom grado os passos de meus irmãos, mortos, e dos outros reis heróicos da terra. Shalya disse, ó filho de Gandhari, porque tu, ó concessor de honras, me descreveste diante de tuas tropas como sendo superior ao filho de Devaki, eu estou muito satisfeito contigo. Eu aceito o cargo de motorista do célebre filho de Radha quando ele lutar com aquele principal dos filhos de Pandu, como tu desejas. Eu tenho, no entanto, ó herói, um acordo a fazer com Vaikartana, e que é este. Eu irei proferir quaisquer palavras que eu possa desejar, na presença dele. Sanjaya continuou, teu filho então, ó rei, com Karna, ó Senhor, respondeu para o soberano dos Madras, dizendo, que assim seja na presença de todos os kshatriyas. Assegurado pela aceitação de Shalya do cargo de motorista, Duryodhana, cheio de alegria, abraçou Karna. Elogiado por bardos e panegeiristas em volta, teu filho então se dirigiu novamente a Karna, dizendo, mate todos os partas em batalha, como o grande Indra matando os Danavas. Shalya tendo aceitado o posto de segurar as rédeas de seus corcéis, Karna, com o coração alegre, mais uma vez se dirigiu a Duryodhana, dizendo, o soberano dos Madras não diz muito alegremente o que ele diz. Ó rei, solicite-o mais uma vez em palavras gentis. Assim endereçado, o poderoso rei Duryodhana, possuidor de grande sabedoria e habilidoso em tudo, falou novamente àquele senhor de terra, Shalya, os soberanos de Madras, em uma voz profunda como aquela das nuvens e enchendo a região inteira lá com o som daquela voz. Ó Shalya, Karna acha que ele deve lutar com Arjuna hoje. Ó tigre entre homens, segure as rédeas dos cavalos de Karna em batalha. Tendo matado todos os outros guerreiros, Karna deseja matar Palguna. Eu te solicito, ó rei, repetidamente, a respeito de segurar as rédeas de seus corcéis. Como Krishna, aquele principal de todos os motoristas, é o conselheiro de Partha, assim mesmo proteja o filho de Radha hoje de todo perigo. Sanjaya continuou, abraçando teu filho então, Shalya ao soberano dos Madras respondeu alegremente aquele matador de inimigos, isto é, Duryodhana, dizendo, se isso é o que tu pensas, ó filho real de Gandhari, ó tu de belas feições, eu irei, por isso, realizar tudo o que possa ser agradável para ti. Ó chefe dos Bharatas, para quaisquer ações que eu possa estar apto, me empenhando nelas com todo o meu coração, eu aguentarei a carga daqueles atos teus. Que Karna, no entanto, e tu mesmo perdoem-me todas aquelas palavras, agradáveis ou desagradáveis, que eu possa falar para Karna pelo desejo do seu bem.
Karna disse: ó o soberano dos Madras, esteja sempre dedicado ao nosso bem como Brahma naquele de Shana, como Keshava naquele de Partha. Shalya disse: estes 4 tipos de conduta, autocensura e autoelogio, falar mal de outros, e adulação de outros, nunca são praticados por aqueles que são respeitáveis. Aquilo, no entanto, ó erudito, que eu direi, para inspirar tua confiança, é repleto de autoadulação. Não obstante isso, escute devidamente. Ó pujante, como o próprio Matali, eu estou apto para agir como um motorista até de Indra em atenção, em conduzir os corcéis, em conhecimento de perigo próximo e dos meios de evitá-lo, e em competência para evitá-lo na prática. Quando tu estiveres envolvido em combate com Partha, eu segurarei as rédeas dos teus corcéis. Que tua ansiedade seja dissipada, ó filho de Sulta. Capítulo 36. Salya e Karna partem. Duryodhana disse: este, ó Karna, agirá como teu motorista, este soberano dos Madras, que é superior a Krishna, como Matali, o motorista do chefe dos celestiais. De fato, como Matali toma a condução do carro ao qual os corcéis de Indra estão unidos, assim mesmo Shalya será o condutor dos corcéis do teu carro hoje. Conto mesmo como guerreiro naquele veículo e o soberano dos Madras como seu motorista, aquele mais notável dos carros certamente derrotará os Partas em batalha. Sanjaya continuou: quando a manhã veio, ó monarca, Duryodhana uma vez mais se dirigiu ao soberano dos Madras dotado de grande energia, dizendo: ó soberano dos Madras, segure as rédeas em batalha dos principais dos corcéis de Karna. Protegido por ti, o filho de Radha vencerá Dhananjaya. Assim endereçado, Shalya, respondendo: assim seja, subiu no carro, ó Bharata. Quando Shalya se aproximou daquele carro, Karna com um coração alegre dirigiu-se a seu motorista, dizendo: ó quadrigário, equipe rapidamente o carro para mim. Tendo equipado devidamente aquele carro triunfal, o principal de seu tipo, o qual parecia as mansões vaporosas no céu, Shalya o apresentou para Karna, dizendo: abençoado sejas tu, vitória para ti. Então Karna, aquele principal dos guerreiros em carros, reverenciando devidamente aquele carro que tinha nos tempos passados sido santificado por um sacerdote conhecedor de Brahma, e o circungerando e adorando cuidadosamente o deus Surya, se dirigiu ao soberano dos Madras que se encontrava perto, dizendo: suba no veículo. Nisso Shalya de energia poderosa subiu naquele grande, invencível, e principal dos carros, pertencente a Karna, como um leão subindo em um topo de montanha. Vendo Shalya posicionado, Karna subiu em seu carro excelente como o sol sobre uma massa de nuvens carregadas com relâmpago. Sobre o mesmo carro, aqueles 2 heróis dotados do esplendor do sol ou do fogo pareciam resplandecentes como Surya e Agni sentados juntos em uma nuvem no firmamento. Elogiados então, por bardos e panegiristas, aqueles 2 heróis de grande refulgência pareciam com Indra e Agni adorados com hinos em um sacrifício por Ritvik e Sadasias. Karna ficou sobre aquele carro, as rédeas de cujos corcéis eram seguradas por Shalya, esticando seu arco formidável, como o próprio sol dentro de um halo de luz circular. Posicionado sobre aquele principal dos carros, aquele tigre entre homens, Karna, com suas flechas constituindo seus raios, parecia belo como o sol nas montanhas Mandara. Para o poderosamente armado filho de Radha, aquele guerreiro de energia incomensurável, colocado em seu carro para a batalha, Duryodhana disse essas palavras: ó filho de Adhirata, ó herói, realize aquela façanha de realização difícil que Drona e Bhishma não realizaram na própria vista de todos os arqueiros. Eu sempre acreditei que aqueles 2 poderosos guerreiros em carros, isto é, Bhishma e Drona, iriam sem dúvida matar Arjuna e Bhimazena em batalha. Como um segundo manejador do raio, ó filho de Radha, realiza em grande batalha aquela façanha digna de um herói a qual não foi realizada por aqueles 2. Ou apanhe o rei Yudhishthira o justo ou mate Dhananjaya e Bhimazena, ó filho de Radha, e os filhos gêmeos de Madri. Abençoado sejas tu, que a vitória seja tua. Saia para a batalha, ó tigre entre homens.
Reduza a cinzas todas as tropas do filho de Pandu. Então milhares de trombetas e dezenas de milhares de baterias, soadas juntas, produziram um barulho como aquele das nuvens no firmamento. Aceitando aquelas palavras, de Duryodhana, o principal dos guerreiros em carros posicionado em seu carro, o filho de Urrada, se dirigiu a Shalya, aquele guerreiro hábil em batalha, dizendo: incite os corcéis, ó de braços fortes, para que eu possa matar Dhananjaya e Bhimazena e ambos os gêmeos e o rei Yudhishthira. Ó Shalya, que Dhananjaya veja hoje a força de meus braços, quando eu estiver empenhado em disparar flechas aladas com penas cancas centenas e milhares. Hoje, ó Shalya, eu dispararei flechas com grande energia para a destruição dos Pandavas e a vitória de Duryodhana. Shalya disse: ó filho de Suta, por que tu pensas tão baixo dos filhos de Pandu, todos os quais são dotados de grande poder, todos os quais são arqueiros formidáveis, e todos os quais conhecem todas as armas? Eles não recuam, têm grande ventura, são invencíveis, e de destreza incapaz de ser frustrada. Eles são capazes de inspirar temor no coração do próprio Indra. Quando, filho de Urrada, tu ouvires a vibração do Gandiva em batalha, parecendo com o ribombo do próprio trovão, tu então não irás proferir tais palavras. Quando tu vires o filho de Dharma e os gêmeos fazendo um do céu, como aquele das nuvens no céu, com suas flechas afiadas, e os outros reis invencíveis, do exército Pandava, dotados de grande agilidade de mãos e disparando chuvas de flechas, e enfraquecendo os seus inimigos, então tu não irás proferir tais palavras. Sanjaya continuou, desconsiderando aquelas palavras faladas pelo soberano dos Madras. Karna dirigiu-se a ele dotado de grande energia, dizendo: proceda. Capítulo 37. Karna se gaba. Salya enfurece com resposta. Sanjaya disse, vendo o poderoso Karna tomar sua posição pelo desejo de batalha, os Kauravas, cheios de deleite, proferiram gritos altos de todos os lados. Com a batida de pratos e os sons de baterias, com o zunido de diversos tipos de setas e os rugidos de combatentes dotados de grande energia, todas as tuas tropas procederam para a batalha, fazendo da morte somente o ponto no qual parar. Quando Karna saiu e os guerreiros do exército Kuru estavam cheios de alegria, a terra, ó rei, tremeu e fez um barulho alto. Os 7 grandes planetas, incluindo o Sol, pareceram preceder uns contra os outros, para combate. Chuvas meteóricas tornaram-se visíveis e todos os quadrantes pareciam em chamas. Trovões caíram de um céu sem nuvens, e ventos violentos começaram a soprar. Animais e aves em grandes números mantinham teu exército à sua direita, pressagiando grandes calamidades. Depois que Karna tinha saído, seus cavalos caíram sobre o solo. Uma chuva terrível de ossos caiu do céu. As armas dos guerreiros Kuru pareciam estar em chamas. Seus estandartes tremeram. E seus animais, ó monarca, derramaram lágrimas copiosas. Esses e muitos outros presságios terríveis e horríveis apareceram para a destruição dos Kurus. Entorpecidos pelo destino, nenhum deles considerou aqueles presságios em absoluto. Contemplando o filho de Suta partindo, todos os soberanos de homens, no exército Kaurava, gritaram vitória para ele. Os Kauravas consideraram os Pandavas como já derrotados. Aquele matador de heróis hostis, aquele principal dos guerreiros em carros, Vaikartana, quando ele estava sobre seu carro lembrando-se da morte de Bhishma e Drona, brilhava com esplendor como o sol ou o fogo. Refletindo sobre as façanhas poderosas de Partha, e queimando com presunção e orgulho, e brilhando com ira e respirando longamente e fortemente, ele se dirigiu a Shalya e disse essas palavras. Quando posicionado em meu carro e armado com meu arco, eu não me assustaria nem pelo próprio Indra armado com trovão e excitado com cólera. Vendo aqueles grandes heróis encabeçados por Bhishma jazendo no campo de batalha, eu não sinto qualquer ansiedade. Vendo até os impecáveis Bhishma e Drona, iguais a Indra e Vishnu, aqueles subjugadores dos principais carros e corcéis e elefantes, aqueles heróis que não podiam ser mortos pelo inimigo, eu ainda não sinto qualquer medo nessa batalha.
conhecedor de armas poderosas, e ele mesmo o principal dos Brahmanas, porque, de fato, o preceptor não matou em batalha todos os inimigos, vendo eles destruírem os mais poderosos de nossos reis com seus motoristas e elefantes e carros? Lembrando daquele Drona em grande batalha, eu digo a vocês realmente, ouçam-me, ó Okuros, não há ninguém entre vocês, salvo eu mesmo, que é competente para resistir ao avanço de Arjuna, aquele guerreiro que parece a própria morte em sua forma mais feroz. Em Drona havia as habilidades resultantes da prática, e força, e coragem, e as maiores das armas e política. Quando até aquele de grande alma teve que sucumbir à morte, eu considero todos os outros, do nosso exército, sem forças e prestes a morrer. Neste mundo eu não encontro qualquer coisa, mesmo pensando bem, que seja estável, por causa da conexão inevitável das ações. Quando o próprio preceptor está morto, quem então se entregaria à convicção certa de que ele viverá até o nascer do sol de hoje? Quando o preceptor foi assim morto pelo inimigo em batalha, sem dúvida armas, comuns e celestes, e força e bravura, e realizações e política sábia, não são capazes de realizar a felicidade do homem. Em energia Drona era igual ao fogo ou ao sol, em destreza ele parecia Vishnu Purandara. Em política ele era igual a Brihaspati ou Usana. Irresistível como ele era, armas contudo não puderam protegê-lo. Quando nossas mulheres e crianças estão chorando e proferindo lamentos altos, quando o heroísmo dos Dhritarashtra's tem sido derrotado, eu sei, ó Shalya, que sou eu quem deve lutar. Proceda, portanto, contra o exército de nossos inimigos. Quem mais, salvo eu mesmo, será capaz de resistir àquelas tropas entre as quais está posicionado o filho real de Pandu firme em verdade, e Bhimazena e Arjuna, e Satyaki, e os gêmeos? Portanto, ó soberano dos Madras, proceda rapidamente, nesta batalha, em direção aos Pancalas, aos Pandavas, e aos Sanjayas. Enfrentando eles em batalha, ou eu os matarei, ou eu mesmo, irei, para a presença de Yama pelo caminho tomado por Drona. Não pense, ó Shalya, que eu não entrarei no próprio meio daqueles heróis. Essas dissensões internas não podem ser toleradas por mim. Sem procurar tolerá-las, eu até seguirei na esteira de Drona. Sábios ou ignorantes, quando seu período está terminado, todos são igualmente considerados pelo destruidor. Ninguém pode escapar, ó erudito, por isso, eu procederei contra os partas. Eu não posso contrariar meu destino. O filho do filho de Visitravira está, ó rei, sempre empenhado em me fazer bem. Para a realização do seu propósito, eu abandonarei meus ares vitais que são tão preciosos, e este corpo que é tão difícil de ser descartado. Este principal dos carros coberto com peles de tigre, com eixo que não produz som equipado com um assento dourado dotado de trivenu feito de prata, e ao qual estão unidos esses mais notáveis dos cavalos de batalha, Rama deu para mim. Veja, também, ó Shalya, esses arcos belos, essas bandeiras, essas massas, essas flechas de formas ardentes, essa espada resplandecente, essa arma poderosa, essa concha branca de clangor alto e violento. Sendo levado sobre esse carro enfeitado com estandartes, suas rodas produzindo um estrépito profundo como aquele do trovão, tendo corcéis brancos unidos a ele, e adornado com aljavas excelentes, eu irei, aplicando minha força, matar em batalha aquele touro entre os guerreiros em carros, Arjuna. Se a própria morte, aquela consumidora universal, fosse proteger com vigilância o filho de Pandu em batalha, eu ainda assim o enfrentaria em luta e ou o mataria ou eu mesmo iria para a presença de Yama seguindo Bhishma. Se Yama, Varuna, Kuvera, e Vasava, com todos os seus seguidores vindo para cá, protegerem conjuntamente o filho de Pandu nessa grande batalha, qual a necessidade de muitas palavras, eu ainda irei subjugá-lo com eles. Sanjaya continuou, ouvindo essas palavras do vaidoso Karna, que estava muito contente na antecipação da batalha. O valente rei dos Madras, ridicularizando-o, deu risada, e deu a ele a seguinte resposta para reprimi-lo. Shalya disse, abstenha-te, ó Karna, de tal jactância. Tu estás em êxtases de alegria e dizes o que tu nunca deverias dizer.
onde está Dhananjaya, aquele principal dos homens, e onde, além disso, estás tu, ó o mais vil dos homens? Quem mais, salvo Arjuna, poderia levar embora a irmã mais nova de Keshava, aquela principal de todas as pessoas, tendo agitado violentamente a casa dos Yados que era protegida pelo irmão mais novo de Indra e que parecia o próprio céu que é guardado pelo chefe dos celestiais? Que homem exceto Arjuna que é dotado de destreza que é igual à destreza do chefe dos celestiais, poderia na ocasião da disputa causada pela morte de um animal, convocar Bhava o Senhor dos Senhores, o Criador dos mundos, para a batalha? Para honrar Agni, Jaya derrotou asuras e deuses e grandes cobras e homens e aves e pichakas e apshas e rakshasas com suas flechas e deu para aquele deus o alimento que ele desejava. Tu lembras, ó Karna, da ocasião quando, massacrando aqueles inimigos em grandes números com suas flechas excelentes dotadas da refulgência do sol, Palguna libertou o próprio filho de Dhritarashtra entre os Kurus? Tu te lembras da ocasião quando, tu mesmo tendo sido o primeiro a fugir, os filhos briguentos de Dhritarashtra foram libertados pelos Pandavas depois dos últimos terem derrotado aqueles percorredores dos céus, os Gandharvas encabeçados por Citrarata? Na ocasião também da captura do gado, de Virata, os Kauravas, cheios de números em relação a ambos, homens e animais, e tendo o preceptor e o filho do preceptor e Bhishma entre eles, foram derrotados por aquele principal dos homens. Porque, ó o filho de Suta, tu não derrotaste Arjuna então? Para tua destruição outra batalha excelente agora se apresentou. Se tu não fugires de medo de teu inimigo, saiba, ó o filho de Suta, que logo que tu fores para a batalha tu serás morto. Sanjaya continuou, quando o soberano dos Madras estava muito sinceramente empenhado em dirigir essas palavras desagradáveis para Karna e proferido esses louvores do inimigo do último, aquele opressor de inimigos, isto é, o comandante do exército Kuru, excitado com raiva, disse essas palavras para o rei Madra. Karna disse, que seja assim, que seja assim. Porque, no entanto, tu te perdes nos louvores de Arjuna. Uma batalha está prestes a ocorrer entre eu e ele. Se ele me derrotar em combate, então esses teus louvores serão considerados como bem proferidos. Sanjaya continuou, o soberano dos Madras disse, que assim seja e não deu resposta. Quando Karna, pelo desejo de lutar, dirigiu-se a Shalya, dizendo, proceda então aquele grande guerreiro em carro, tendo corcéis brancos unidos ao seu veículo e possuindo Shalya como seu quadrigário, procedeu contra seus inimigos, matando grandes números em batalha ao longo de seu caminho, como o sol destruindo a escuridão. De fato, naquele carro coberto com peles de tigre e tendo corcéis brancos unidos a ele, Karna procedeu com um coração alegre, e contemplando o exército dos Pandavas, rapidamente perguntou por Dhananjaya.